Olá a todos. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a ufologia. Falei da ufologia em geral. Este vídeo eu quero falar mais especificamente sobre as abduções, os casos de abdução na ufologia. Bom, a questão é a seguinte: o que causam esses relatos? O que faz uma pessoa pensar que foi abduzida? Bom, o que mais causa esse tipo de relato é algo chamado de paralisia do sono. Isso é algo que a pessoa pode passar a vida toda sem nunca ter, pode ter uma vez na vida e nunca mais, ou pode ter sempre. O que acontece é basicamente o seguinte: quando a pessoa dorme, a parte racional do cérebro se desliga e o resto começa a trabalhar para armazenar de forma definitiva as memórias do dia. E é aí que são causados os sonhos. Então, por exemplo, às vezes você sonha com uma pessoa que você nem pensou nela no dia anterior, ou não vê há muito tempo, não fala há muito tempo. Por quê? É porque de repente você falou alguma coisa que se relaciona com ela. Por exemplo, era um amigo de trabalho. Então você falou que você trabalhava em tal lugar. É o suficiente. O que acontece é que o cérebro começa a fazer as ligações e vai ligando as coisas, vai ligando as memórias. E aí ela pode trazer alguma coisa relacionada a determinada pessoa daquele trabalho. Por aí vai. E o que acontece na paralisia do sono é basicamente o seguinte: a pessoa acorda, ela se torna consciente do seu ambiente, mas ela continua dormindo. O cérebro continua dormindo. Então o que acontece? Ela não consegue se mover e ela continua sonhando. E esses sonhos se tornam alucinações. Então as alucinações podem ser de todo tipo. Por exemplo, de estar numa sala de experimentos de nazistas, com nazistas em torno. Como a ufologia é algo que está no consciente da população, isso acaba sendo um caso recorrente. E a pessoa acha que realmente foi abduzida porque aquela experiência para ela é extremamente real. Só uma coisa que está cantando são siriemas. Outros casos, por exemplo, se a gente pega do Vilas Boas, que é um dos casos de abdução mais antigos e é da ufologia brasileira, a história toda que ele conta, que ele foi levado para uma nave e teve sexo com ETs nórdicas, ou algo assim, eu não me lembro muito bem. Isso demonstra perfeitamente uma disfunção sexual que ele tinha. Isso pode ter criado alucinação nele, ou ele pode ter simplesmente inventado essa história e acreditado nela. Há histórias, por exemplo, de gente que foi abduzida e teve inserida em seu corpo sondas anais. Bom, eu não preciso falar que a sexualidade hoje ainda é um tabu gigantesco. Principalmente a sexualidade homossexual. E não só as pessoas que são homossexuais são perseguidas por outros, mas muitas vezes são perseguidas por si mesmas. Isso às vezes pode gerar com que a pessoa se torne homofóbica, por exemplo. Há um estudo, vou ver se eu coloco no link, mostrando que as pessoas que são homofóbicas, elas têm desejos sexuais pelo mesmo sexo reprimidos. Então, não é de se espantar que esse tipo de coisa possa gerar problemas mentais. E com isso possa emergir um relato de abdução. Uma outra coisa que causa isso é o seguinte: muitas vezes quando você vê um caso sendo relatado, as pessoas, não necessariamente os ufólogos, mas os ufófilos, como se diz, que são aqueles que gostam da ufologia, começam a falar: ele não mentiria, para que ele iria mentir? Ele não tem motivo para mentir. Bom,
A verdade é que, como diz o personagem Dr. House, né, da série, todo mundo mente. Esse é o ponto. Por que a pessoa pode criar uma mentira dessas? Por qualquer razão. Por exemplo, chamar atenção. E aí, carência causa isso. E também distúrbios mentais, etc. Por exemplo, teve um caso, eu acho que foi 2008 ou 2009, não tenho certeza. Uma senhora de idade, acho que do Nordeste, eu não sei exatamente que estado. Eu vou ver se encontro o caso, tem no Ceticismo Aberto, falando sobre o caso, como ele foi resolvido. Ela relatou ter visto e fotografado um disco voador pela janela, com um celular. Bom, fizeram uma reportagem com ela. Foram lá, conversaram com ela, como que tudo aconteceu. E inclusive mostraram a fotografia do OVNI. Bom, imediatamente, quando eu vi aquilo, eu parei naquela foto do OVNI e falei assim, essa foto está muito estranha. E todo mundo, mas ela não teria por que mentir, não sei o que lá, E eu insisti, não, mas pera lá, essa foto está muito estranha. Não é possível que essa seja uma foto real, de algo real, tirada por um celular. Parece mais um desenho. Pois bem, aí chegou um amigo, um colega nosso, o Milton Aloysio, que não é do CUB, mas ele participa da comunidade do CUB, onde estava essa discussão rolando no Orkut. E ele mostrou simplesmente o seguinte, a capa da revista UFO de um mês antes. Ou era do mesmo mês, eu não me lembro. Quer dizer, a mulher até pode ter visto algo, mas o fato é, ela não conseguiu fotografar. O que ela fotografou foi a capa da revista UFO. Então, não adianta. Mentira sempre... onde tem ser humano, sempre tem mentira. Nem que sejam aquelas menores mentiras, pequenininhas. Que, por exemplo, você conta para sua mãe, quando ela te pergunta... Olha, filho, você pegou um agasalho, levou um agasalho... E você fala, levei, mãe, só para não ter que ouvir mais. Isso também é uma mentira. Lembrem-se disso. Todos nós contamos mentiras, grandes ou pequenas. E nesse caso, no estudo de algo que são alegações extremamente fantásticas, são alegações extraordinárias, como diria o Sagan, você não pode sair acreditando de primeira. Você precisa de ter mais evidências. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E sobre a ufologia, em relação a ETs nos visitando ou abduzindo alguém, não há qualquer evidência. Foram encontrados o que são chamados de sondas no corpo das pessoas, que não passavam de depósitos que se criam naturalmente de minerais. Ou, eu não lembro qual era o caso, que o cara dizia ter uma sonda no pênis. E na realidade era um pedaço de tecido, de algodão, provavelmente da cueca dele. Quer dizer, nem muita higiene o cara tinha. Enfim, tem de tudo quanto é maluquice. A única forma racional de se tratar esse tipo de fenômeno não é nem acreditando nele, nem o desconsiderando, mas sim investigando seriamente. Foi isso que eu fiz por um bom tempo. Hoje eu já estou bem cansado, bem saturado disso, inclusive de agressões que, enfim, quando você desmente um caso desses, as pessoas te agridem, porque você está atacando o que na realidade é a fé delas, e não uma crença mesmo, e não algo que elas conheçam. Então, enfim, é isso. Até o próximo vídeo.